Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo até você temas relevantes nas áreas do ocultismo, do esoterismo e das paraciências. E hoje com um tema que só pode ser chamado de cósmico, que vamos estudar com uma pessoa balizada qual que é a versão esotérica da criação, da cosmogênese, como é que tudo foi criado do ponto de vista esotérico e teosófico. Um conhecimento que foi trazido no final do século XIX para a humanidade por Helena Blavatsky, e nós vamos conhecer hoje como é que tudo que existe passou a existir e como é que isso vai se perpetuando através do tempo e do espaço. Mas antes um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, para abordar esse tema complexo, né, mas que sem dúvida a gente vai deixar palatável para vocês, a gente está convidando aqui, recebendo a Jo Oliva, que é uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora desses temas esotéricos, ele é teosofista e terapeuta holística também, e que concordou vir abordar esse tema. Tudo bem com você, Jo? Tudo bom, Jamil. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Jo, o primeiro volume da magna obra, né, da Doutrina Secreta, trata da cosmogênese, né, de Blavatsky. Sim. A versão esotérica da criação, né, e ali ela tem uns termos técnicos como rondas e cadeias planetárias. Sim. Uhum. Como é que nós podemos mostrar, explicar isso para eles ali? Como é que tudo começa? Bom, falando sobre rondas e cadeias, né? No caso, cadeias significa elos, né? Seria uma interdependência entre a unidade e a multiplicidade. Oh, isso é importante. Então, essas cadeias, elas partem a partir assim do momento, por exemplo, de uma criação, mas antes da gente tentar compreender o significado e a estrutura de uma cadeia, é interessante que a gente tenha uma noção prévia disso. Né? Na Doutrina Secreta, Madame Blavatsky, ela fala que é necessário que a gente entenda, né, estude, reflita sobre alguns conceitos. Né? E esses conceitos seriam a respeito de que toda a multiplicidade ela parte de uma unidade. Né? O que seria a unidade? Né? Hoje se fala muito na questão da unidade, mas o que é a unidade? Então, esses conceitos, Blavatsky, quando ela fala na Doutrina Secreta, ela fala justamente de que existe uma raiz, né? Existe um único elemento, e da onde tudo parte, porque esse elemento, essa raiz, aquilo que a gente pode dizer que seja Deus, mas que não seria um Deus antropomórfico, há um desdobramento. Ah, isso é interessante. Bom, primeiro não é aquele conceito antropomórfico de Deus, né? Um velho barbudo em algum lugar do espaço. Isso. Né? Que você já nos trouxe. É uma energia, vamos dizer, difusa em toda a criação. Isso. E o que é esse desdobramento da divindade que você... Fala-se, se nós até buscarmos o livro Kybalion, fala sobre uma mente, né? Tem uma consciência, e essa consciência, ela se potencializa através da mente, né? O que é consciência? Então nós podemos dizer que a consciência, ela tem um desdobramento, né, da consciência interna e a consciência externa. E é necessário que essa unidade busque se desdobrar ou se manifestar desta forma, porque uma vez que a gente se materializa, é preciso dessa dualidade para compreender a unidade. Ah, que interessante. E como é que a gente chega a partir daí, né, dessa consciência onipresente, ou Deus, e desse desdobramento, nessa questão das cadeias e das rondas? Como é que a gente chega? Pois então, essa consciência,
ela, para se materializar, ela vai criando planos, ela vai criando campos de evolução. Mas essa criação, ela é interessante porque fala-se de uma matéria primordial, de uma substância cósmica, né, que existe em todo o espaço. Talvez, né, a minha compreensão me leva a crer que tudo vem do espaço. E nesse espaço é onde está toda a matéria necessária para a construção do universo, para a construção de todas as formas que nós conhecemos. Que bacana. Porque, na verdade, a matéria, segundo Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela diz que a matéria a gente não conhece. Nós conhecemos a forma. Então, tudo que está aqui nessa sala é uma expressão da matéria, mas é a forma. Então, a matéria a gente não tem uma noção exata do que seja. É interessante que ela disse isso antes do avanço da física quântica, né, que veio a demonstrar que matéria é energia, na verdade. Isso. E, na verdade, quando vem a manifestação através dessa mente, fala-se na existência de um logos, que é o pensamento. É o pensamento, é o verbo que se desdobra e que se faz carne, né? Ou seja, vem a manifestação a partir de toda a matéria que existe no espaço. Então, é como se essa mente, ela já tem um fim colimado. Ela já existe porque, previamente, ela já foi configurada para isso, né? Nós vemos a coisa pronta, né? Para nós, o homem, o que nos cabe é lapidar aquilo que já foi criado. Porque, de fato, eu penso que nós não criamos. O que nós precisamos compreender é que tudo já está pronto e cabe a nós lapidar toda essa matéria, deixá-la mais interessante do que já é. Interessante que você falou isso do verbo que se faz carne. Talvez essa seja a explicação esotérica do Evangelho de São João, quando ele fala que no início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, alguma coisa nesse sentido. Isso. Porque quando essa mente, né, essa consciência se desdobra e ela busca a matéria para configurar todas as formas, é como se existe, né, na Blavatsky ela fala que tem um movimento interno em que ela atrai para si toda a matéria existente no espaço, mas ela atrai para dentro de uma esfera, porque o Logos, ele circunscreve uma área onde ele vai atuar. Então, quando sai daquela condição da unidade, né, então fala-se em trevas, mas infelizmente o conhecimento de trevas foi distorcido, né, mas trevas é onde tem o nascimento do todo, tudo está ali, mas não tem o movimento, não tem a vibração. No momento, né, não sei lá, o momento divino lá, que ele pensa em se manifestar, então começa uma vibração. Dentro dessa esfera que ele delimitou, ele atrai para si toda a matéria que já existe no espaço. Interessante isso. Cria vórtices em torno dessa matéria e por eões de anos, aquela matéria ela vai sendo trabalhada, vibrando cada vez mais até que ela fique compactada. Ela fica tão compactada a ponto de chegar a explodir, e ela novamente ela se expande e novamente, então é um processo, né, incessante de ir e vir, até que ela começa a manufaturar todas as formas que existem, que nós conhecemos. E como é que se chega, por exemplo, nos globos, num sistema solar, por exemplo? Pois então, como as cadeias, né, elas são elos, então vem assim a primeira cadeia, que seria um conjunto de 7 globos, mas essas cadeias elas estão inseridas dentro de um esquema que é conhecido como esquema de evolução, e esse esquema está inserido dentro de um sistema solar, que por sua vez está inserido dentro do universo. Entendi. Né? Então nós temos aqui uma figura que
que pode nos dar a entender essa criação, né, que vem da essência e vai se desdobrando. Então vamos começar ali em cima, né? Você pode pegar aqui no mouse o Logos do universo, né? Isso. O Logos, nós precisamos compreender que Logos é a porção, é a energia que sustenta a forma. Né? Então o Logos não é uma coisa visível, é uma coisa que se sente. Então o Logos é a entidade, digamos, que sustenta a forma. Então nós temos a ideia do Logos do universo, né? Que temos aqui, seria essa primeira ideia, o Logos do universo. Dentro desse Logos do universo, fala-se em Logos de supergaláxia ou de galáxia. Aí nós temos aqui a ideia do Logos do sistema solar, que, segundo informação, Jamil, o Logos do sistema solar é onde a consciência, inclusive dos super-homens, chega a partir... Super-homens, você diz os mestres? Os mestres. Os Mahatmas. Isso, os Mahatmas. Diz até que nem eles conseguem chegar além disso. Da esfera do sistema solar. Que interessante. Né? E aí do sistema solar, nós temos aqui, nós vamos ver aquilo que a maioria de nós conhecemos como centro Shambhala. Então, que tem... O que a gente precisa entender é que toda forma, ela tem a sua contraparte. Né? Tem aquilo que sustenta. A vida está sempre sustentando a forma, e essa vida, ela é um mistério, na verdade. E ninguém sabe o que é a vida. Né? E qualquer um de nós que falar a vida é isso, deixa de ser. Sim. Né? Então, a eterna pergunta, o que é a vida? Né? Isso, e isso é que nos estimula na busca. Porque a partir do momento que você falar, não, Deus é isso, pronto. Limitou já. Limitou. Né? Então, essa incessante busca que nós estamos atrás, consta até do livro do Idílio do Lótus Branco, onde Mabel Collins fala sobre que não há limites para o progresso do homem. Não há limites para o nosso progresso. Então, sabe-se lá onde nós vamos, né, chegar. Então, desse centro Shambhala, ele está ligado à Fraternidade Branca. Isso. Aí nós temos a Fraternidade Branca, né, em si, que você veja que nós estamos seres inseridos dentro de esferas de evolução, onde ninguém é melhor que ninguém. A ideia é que aquele que está um pouco acima, ele olhe com compaixão para aquele que está, entre aspas, abaixo, que ainda não compreendeu o processo da vida. Então, é por isso um elo, né? Entendi. Esse elo é necessário entre todos nós. Quando a gente compreende isso, a forma de vida, né, a gente se transforma de alguma forma. Com certeza. Né? Aí nós vamos encontrar a humanidade, né, a nossa humanidade. Temos o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o homem, o corpo, o órgão, a célula, e aqui embaixo tem um átomo. Então você veja... Tudo está interligado, né? Tudo. Daí vem o microcosmo como reflexo do macrocosmo. Isso. E é interessante, a gente pode fazer uma analogia, eu gosto, isso consta até no livro da Doutrina Secreta, o 6º volume, onde é feita uma analogia do Logos, da manifestação do Logos com a mulher em gestação. Olha só. Né? Então, se nós observarmos uma mulher quando ela está no ponto da gestação, então ela tem no seu ventre a centelha divina. Está ali. Né? E você veja que eu sempre brinco com o pessoal quando eu estou, assim, a gente está dando curso ou uma palestra. Qual mulher algum dia foi em alguma loja de construção civil comprar um par de olhos, um chumaço de cabelo, né? Enfim, não se tem conhecimento disso, mas da onde todo o processo da vida acontece. Exato. Né? E essa mente divina, ela, nesse desdobramento, a gente também fala em diferenciação. Se diferencia, né? A essência, aquele núcleo essencial, ele vai se diferenciando.
A gente pode também fazer uma analogia com o nosso corpo, né? Então você veja que nós temos um corpo em que há uma diferenciação de tudo que existe nele, tanto interno como externo. Então você veja que a unha, né? Nossa mão tem um dedo e a unha, ela começa a partir de um momento. Exato. Da onde vem essa ordem? Da onde vem? É uma sabedoria divina, né? É uma sabedoria divina. Então o nosso corpo é um grande laboratório, que infelizmente a gente não dá importância. Você falou, né, dessa ligação, né, desde o logos do universo até chegar na diminuta célula. Não sei onde que eu li que os segredos do universo podem ser encontrados numa simples célula. Com certeza, né? Com certeza. Porque se nós formos olhar para esse diagrama, nós vamos ver que existe um fio, né? Um fio que nos liga. Então isso é o elo que nós temos com a divindade ou com Deus. Não importa o nome. A gente, quando dá nome, a gente descaracteriza. Sem dúvida. E aonde que entra nesse esquema de criação cósmico, né? Que você está nos mostrando, a questão das rondas. Né? O que são as rondas, em primeiro lugar, né? Acho que vamos ver a questão primeiro das cadeias. Vamos lá. Deixa eu aqui, né? Isso, a flechinha para baixo a gente vai chegar lá. Então, gente, aqui é uma ideia do logos do sistema solar. Perfeito. Né? Então, é dito que o logos ali no centro, sempre a gente pensar que é aquela entidade, vamos dar o nome da entidade, mas a gente nem sabe o que é. Que é aquela entidade que está gerenciando tudo. Perfeito. Nada está fora dele. Ele tem o controle, ele está meditando sobre todas os seus campos de evolução. Então fala-se que a mente divina, ela começou a criar, né, como eu falei sobre a matéria que existe em todo o espaço, então ela começa a criar. Então aqui nós vamos ter o primeiro logos, né, o primeiro esquema, aliás, desculpe, né, o primeiro esquema, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, que esses três aqui, o oitavo, o nono e o décimo, eles são inominados. Talvez porque a mente humana ainda não tenha acessado essa informação. Então nós temos aqui esses esquemas de evolução que, por eões de anos, de acordo com a matéria existente no espaço, eles vão sendo criados. Perfeito. Né? Então eles agrupam essas bolhas, sabe? E vão definindo, configurando cada campo de evolução. Então quando ele cria, né, o primeiro esquema, dentro desse esquema, nós vamos ver que temos aqui um esquema, tem mais ou menos esta configuração. Certo? Então, é sempre colocado o número cabalístico, o número 7. Sempre em 7, né? Sempre em 7. Isso é interessante. É uma coisa que eu até quero estudar no futuro, a sacralidade do número 7. Porque eu acho muito interessante. Está em tudo, está em tudo. Aqui no caso, então, nós temos uma daquelas pétalas que a gente viu na grande rosa ali do sistema solar. Então, cada esquema daquele é uma configuração. Isso daqui seria um esquema, certo? De evolução. E aqui nós temos, dentro desse esquema, nós temos aquilo que foi configurado ou convencionado como cadeias. Então, isso daqui é uma cadeia, a primeira cadeia, a segunda cadeia, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Agora, e esses globozinhos aqui, eles são planetas ou não? Eles são campos de evolução também. Campos de evolução. Então, aqui nós temos o primeiro globo, aqui o segundo, aqui o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. E eles foram convencionados como A, B, C, D, E, F, G. Então, quando a vida, digamos, a vida, ela vem de algum lugar. Quando a vida, ela vai animar aqui esta cadeia, o primeiro globo é aquele onde a mente desse ser está direcionada. É como se ele meditasse sobre aquele grupo, aqueles egos que estão ali. Então ele vai animar primeiramente esse primeiro globo.
cuja cadeia é a primeira. Perfeito. Certo? Primeira cadeia, primeiro globo. Então a onda de vida, a corrente vital, ela penetra naquele globo, ali já tem seres, né? Seres adormecidos, e ele traz na sua mochila outros seres também que estão, né, capacitados para adentrar nesse globo de evolução, nessa primeira cadeia. Então a onda de vida começa a fomentar, a estimular esses egos para que eles despertem. E ele fica aqui nesse primeiro globo por eões de anos, fazendo com que a vida aconteça. Quando ele chega no momento em que chegou no ponto colimado, naquilo que ele tinha traçado como processo de evolução, a vida aqui começa a se extinguir. Ela começa a diminuir, a entrar em estagnação, que é aquilo que a gente chama de pralaya. Começa a entrar em dissolução. Porque até então havia o Manvantara, que é o despertar daquelas vidas. Quando aqui começa a entrar no processo de pralaya, aqui começa a animar. O globo A começa aquelas vidas que estão ali e aquelas que estão sendo trazidas começam a ficar animadas, estimuladas ao progresso. Então nós podemos dizer que é uma onda de vida cósmica que vem e vai animando cada globo, cada esfera, cada um no seu tempo, no seu ciclo. Cada um no seu. Por isso que o universo Logos, ele não compulsa. Não compulsa. Cada um vai no teu tempo. Porque não é obrigado, você não é obrigado a evoluir, ninguém é obrigado a evoluir. Mas nós somos, né, chamados. Somos convidados, né? Somos convidados. Há uma força interna, aquele fio que nos liga ao todo, está sempre querendo alguma coisa a mais. Por isso que se nós chegarmos num ponto em que nós falamos assim, não tenho mais, não preciso de atrás de mais nada, a vida acaba. Porque o que movimenta é justamente a certeza de que há alguma coisa atrás da forma. Isso é interessante que você fala, Jô. Quando a pessoa pensa na sua própria vida, até um pensamento egoísta, não a minha vida, ninguém tem ideia, poucas pessoas têm ideia que na verdade você é um elo de uma corrente cósmica de vida, né? Que anima multidões de seres e que você tem esse convite para você também despertar, né? Junto com tudo isso, né? Então é bem maior. Nossa, nós estamos sendo conclamadas, né? Aí continuando aqui, Jamil, no caso aqui, quando a vida aqui, ela começa a se extinguir... Eu tô com as tuas perguntas aqui, por isso que eu tô com... Porque o pessoal lá assiste, eles reclamam, o Jamil fica vendo o celular enquanto entrevista, mas é porque eu tenho as perguntas. Não, mas tudo bem, mas tá dentro da questão das cadeias ali, sabe? Certinho. Aí o que acontece, Jamil? Quando nós termina, a vida se extingue aqui, então aí ela vai animar, né? A corrente vital vai animar o terceiro globo. E assim sucessivamente. Quando a vida que iniciou e ela deu toda essa volta aqui, isso chama-se de ronda. Isso é uma ronda. Isso então. é uma ronda. Mas aí nós temos, por exemplo, um globo físico, um globo menos físico, quer dizer, um planeta mais etérico, um planeta mais denso ou não? Aqui não tem globo físico. Não tem. Não temos. Porque você veja que nós temos aqui uma linha onde nós temos a matéria átmica, matéria búdica, matéria do mental superior, matéria do mental inferior, astral e físico. Entendi. Certo? Então a vida, ela, na sua essência, ela vai se desdobrando de forma bem lenta. Ela não é da noite pro dia que a coisa acontece. Ninguém dorme bandido e acorda mocinho. Não existe. Né? Então a vida, ela vai nesse processo lento ad infinito. Né? Então quando aqui, como você vê, nós temos aqui no plano átmico, nós temos 2 globos, né? Aqui e aqui nós temos mais 2. Então você veja que a vida desses 2 globos, elas estão fluindo na matéria átmica. Bem rarefeita, né? Muito rarefeita. E só que na medida que ela vai se desdobrando, aqui você veja que ela já tem 2 planetas no globo búdico, 2
aqui também da segunda cadeia. Da terceira cadeia nós vamos encontrar mais 2 globos, só que aqui já no mental superior. Então você veja que são 2 globos no búdico, mais 2, ou seja, então 2, 4, 6, 8. Então são 8 planetas ou 8 campos de evolução vibrando no plano búdico, cuja matéria é do plano búdico. Agora, Jô, o que poderia... Porque, infelizmente, isso é de uma complexidade fantástica, né? Porque isso abre a cabeça da gente para a complexidade e para a maravilha da criação, sim, né? Sim, e de onde nós viemos, para onde nós vamos, você falou, né, que nós estamos convidados a evoluir. Se fosse para você responder, alguém perguntar, mas por que é necessário que a vida cósmica, né, e a gente está com pouco tempo, tenha que sofrer essa densificação, tenha que sofrer o impacto da matéria, chegar aqui nessa matéria densa e passar por sofrimentos e experiências para voltar para a divindade? Como é que você explicaria a luz desse conhecimento? Eu penso assim, Jamil, nós temos em nós a luz, nós somos a luz. Luz dentro de luz é luz dentro de luz. E daí? Então, esse processo de densificação, de desdobramento, é justamente para que a gente desenvolva experiência para conhecer aquilo, compreender aquilo e de forma diferente, aí com a consciência desperta, contribuir para o processo de evolução perfeito. De todos. Isso é interessante. Isso eu já li em outros, né? Quanto mais você evoluir, você entende que você também deve colaborar, trabalhar no esquema cósmico, né? É como se a gente estivesse numa escada e nós estivéssemos lá no topo dessa escada. Aí a gente olha para baixo, né? Ou para fora, né? Aí a gente fala, o que será que tem lá embaixo? Então, nesse processo de involução, que não é uma forma correta de se falar, mas não tem outra forma, nesse processo de involução, na medida em que eu vou descendo esses degraus, eu vou me envolvendo com toda aquela matéria e com todas aquelas leis, a ponto de chegar aqui no denso, que você veja que aqui é a primeira cadeia, a segunda, a terceira, nós estamos aqui na quarta cadeia, cadeia terrestre, vibrando na quinta subraça da quinta raça raiz, na quarta ronda. Veja só que coisa. Então você veja, então aí como nós estamos aqui no denso do denso, nós estamos aqui no nosso planetinha aqui, alguns falam planetinha, que eu acho muito errado falar, que é um planeta maravilhoso. Aí o que eu faço? Eu olho para cima, né? Porque eu desci no último degrau. Aí eu olho para cima e falo assim, o que será que tem lá em cima? Eu gostaria muito de saber. Aí eu começo a fazer o processo de retorno. É a volta do filho pródigo, só que agora com experiência. Então eu tenho uma noção diferente. Então eu já não mergulho, porque a gente mergulha muito na base da inconsciência mesmo, porque é como se você visse um prato de pudim na tua frente, você sabe que você não pode comer, mas você se lambuza. E nós vamos descendo nessa escala evolutiva, porque nós sabemos que tem alguma coisa além. Mas para que eu compreenda aquilo que está além, eu tenho que me limitar. Se você pegar aquele livro da Annie Besant, Annie Besant fala que no livro Um Estudo sobre a Consciência, ela diz que a consciência ela só se expande quando ela está limitada. Jô, a gente está se aproximando do final, mas eu não posso deixar de te perguntar, pus mais uma pergunta aqui, quem que são os seres responsáveis por essa engrenagem toda? Além da divindade única, existem seres que gerenciam, você falou, né? Quem são eles? Existem. Na verdade, é uma hierarquia, né? A gente tem até um diagrama que tem toda a configuração hierárquica desses seres, mas tem uns seres que nós conhecemos dentro da própria doutrina e outras pessoas que escreveram alguma coisa a respeito, que se chamam Manus. Manus. Esses seres, eles são de uma abnegação a ponto deles reencarnarem numa determinada raça para que essa raça evolua. Jô, para a gente fechar, você falou, claro que esse é um tema para você ficar anos, né, estudando, porque é de uma complexidade cósmica. É verdade. Mas a gente teve uma ideia
de como a coisa é bem maior do que nós imaginamos. Existe uma onda de vida cósmica que vem se densificando com o propósito de adquirir experiência e consciência, o porquê que nós estamos aqui. Você falou que quando você entendeu isso, para mim, você perdeu o medo. Perdi. Você pode explicar rapidinho por que isso acontece? Pois então, é porque quando você está aqui, você busca um monte, você vai atrás de várias filosofias, religiões, para você poder entender a vida, só que a gente tem que entender a vida a partir de si próprio, né? Então, quando eu comecei a ler sobre essa mente poderosa que se desdobra, e que essa consciência que se potencializa através dessa mente, eu comecei a perceber que as minhas preocupações com o ter eram insignificantes diante dessa mente que segura tudo, que sustenta, é uma mente que sustenta tudo. Quando a gente pensa no logos do sistema, então eu imagino a força desse ser e eu preocupada com coisas tão menores. Pois é, né? Às vezes nós somos tão egoístas, né? Sim, ficamos nos lamentando dos nossos próprios problemas, né? E fala-se que o Bodhisattva é aquele que não... Ele é convidado, o convite é naquele sentido que ele é atraído para o Nirvana, mas ele olha e vê, dá uma olhada ali, ele vê aquela atração, mas ele olha para trás e fala: quantas mulheres ofereceram seus úteros para eu poder viver a experiência? Quantos pais, né, mataram a minha fome? Quantos irmãos ofereceram seus ombros? Então ele se recusa, ele abdica do Nirvana para se entregar ao processo de evolução de todos os seres. São os mestres da grande fraternidade branca, né, que teriam direito, de repente, ao Nirvana, mas eles escolhem ficar ajudando a humanidade sofredora. E eu, partindo disso daí, sabe, eu leio e falei: meu Deus, que coisa maravilhosa, que seres são esses? Então, eu os tenho como exemplo, sabe? Sim. Aí eu perdi o medo da vida. Eu era uma pessoa que eu não saía às 7 horas da noite na rua, sabe? Então, quando eu vi esse processo, eu falei: gente, isso é muito maravilhoso, isso é muito grande. Então, eu preciso descobrir o que está por trás da forma. Maravilha. Olha, Ju, para quem quiser mais informações, pode entrar em contato com você, trocar uma informação. A gente está colocando teus dados aí, né? De repente até para cursos, né? Você costuma dar cursos no Brasil inteiro sobre esses assuntos, esses grandes temas esotéricos? Na verdade, eu tenho dado palestras, assim, dentro da Sociedade Teosófica, né? Não necessariamente desse tema, porque o pessoal acha meio denso isso daí. E como é denso, né? Sem dúvida. Mas faz tempo que eu queria trazer esse tema, porque é importante colocar, para as pessoas terem ideia do esquema cósmico da criação, com que certeza. Tudo é ordenado, nada é por acaso. Nada é por acaso. A existência, né? Fala-se que a existência de um campo de evolução é por uma questão de necessidade. Perfeito. Ju, obrigado, gratidão por ter vindo no nosso programa. Obrigada a você, Jamil. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui por essa jornada cósmica, através dessas imensidões, né, complexas, mas ao mesmo tempo que pode ser entendida, quem sabe, pelo amor, né, quando a gente sente. Nossa gratidão, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o teu joinha. O sininho de notificação é importante para você ficar sempre atento a tudo que a gente postar aqui no nosso canal. Isso é importante para nós como produtores de conteúdo. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.